É um prazer estar mais uma vez com todos vocês, seguidores que curtem e compartilham as nossas breves reflexões na Palavra de Deus, aqui no Instagram e também no YouTube, Tribuna do Conhecimento. Nossa meditação hoje está baseada no capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 9, onde nós lemos: Mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Eu disse versículo 9, mas é o 9 e 10. Nossa meditação hoje é sobre a tristeza que não vem de Deus. Há a tristeza que, segundo Paulo diz aqui aos Coríntios, que é promovida, ou melhor, produzida, motivada em nosso coração, na nossa alma, pelo Espírito Santo de Deus. Essa tristeza nos leva ao arrependimento. Quando fazemos algo que foge da vontade de Deus e a nossa consciência acusa, e o Espírito Santo, então, reforça essa acusação, essa convicção, melhor dizendo, da nossa culpa, então isso nos leva ao arrependimento, que leva ao pedir perdão a Deus e, consequentemente, nós temos paz. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, isso é, perdoados, temos paz com Deus. Mas existe tristeza que acontece, eu estou falando no ambiente da pregação da palavra, no ensino da palavra, na mensagem, que traz tristeza, mas não essa tristeza do espírito, é a tristeza do mundo, que é provocada pelas atitudes e reações e ações da carne. Porque essa tristeza, ela não vem de Deus. É uma tristeza que leva a pessoa a sentir para baixo, né? Às vezes deprimida. E alguém pode perguntar, mas como? Ele estava pregando, aquele pregador estava ministrando ali aquele ensino, e então a pessoa se sente triste. Wesley disse uma coisa muito importante, que toda mensagem pregada da palavra de Deus, com a graça e a unção do Espírito Santo, ela produz 3 efeitos. Ela produz alegria no coração e na alma daqueles que estão certo, que estão com a vida correta diante de Deus. Ela produz tristeza para aqueles que estão com algo errado, e o Espírito convence que ela precisa consertar. É o que nós lemos aqui, a tristeza segundo Deus, que leva ao arrependimento, à restauração da comunhão com Deus. E o terceiro efeito é ira, raiva, rancor, ódio naquelas pessoas que sabem que estão erradas. O Espírito convenceu, mas não querem consertar. Mas o que nós queremos destacar aqui hoje é outro tipo de tristeza, que é uma tristeza que nem leva ao arrependimento e também não edifica. É uma tristeza que deixa a pessoa, o cristão, que está certo, fiel diante de Deus, triste, para baixo. Você já deve ter sentido isso. Recentemente eu ouvi um ensino da palavra de Deus, que quando terminou, eu estava para baixo, triste, aquela angústia. Aí eu fiz uma análise. O que é que está errado comigo? Então não havia nada, que
porque o Espírito Santo nos convence. Lá em João, no capítulo 16, versículo 8, Jesus diz que uma da missão do Espírito Santo é convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo nunca acusa, ele convence. Quem acusa é Satanás. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, fala ali quando Deus restaurará o reino e o Messias Jesus estiver reinando aqui plenamente, então vai haver, o Satanás será preso. Ele diz, foi expulso da terra o acusador dos irmãos, que os acusam de dia e de noite. Então Satanás, ele é acusador, o Espírito Santo não acusa, convence. Ele diz, num outro versículo na Bíblia, que ele fica como um tição, queimando, acusando as pessoas. O Espírito Santo convence as pessoas para arrepender dos seus pecados. O diabo está sempre acusando e acusando quem não deve. Porque as pessoas que já estão erradas no pecado não precisam, elas não incomodam com o pecado. Ele acusa os que estão andando certo. E muitas vezes ele usa o próprio ministrante da palavra, o pregador, que prega palavras sem a graça, sem amor. Uma palavra, como eu disse, vendo sobre certo pregador, fiz um comentário, pregador raivoso, prega com raiva, né? E aquela mensagem que tem por objetivo não instruir as pessoas no caminho do Senhor, mas impor o seu modo de pensar, a sua concepção de liderança, e ali, em vez de conduzir o povo para fazer a vontade de Deus, querem submeter o povo à sua liderança, aos seus planos. E isso traz tristeza, porque não está de acordo com a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 12, 14, versículo 17, Paulo diz, o reino de Deus não consiste em comida, nem em bebida, mas em alegria, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Onde Deus reina, onde o Espírito Santo reina, há alegria no coração das pessoas. E é interessante nós notarmos um exemplo. Quando Filipe chegou lá em Samaria e começou a pregar o Evangelho, e o Senhor Jesus começou a realizar milagres e maravilhas, no final diz o seguinte, que houve grande alegria naquela cidade, onde a mensagem é pregada com a graça de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para orientar as pessoas a ser submissas a Deus e não à vontade da própria liderança que está pregando, ensinando, para submeter as pessoas ao seu projeto. Então, aí neste caso, há tristeza. Mas quando é orientando na palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, aí então há alegria, porque onde está o Espírito Santo, aí existe alegria. Quando você vê um pregador, assiste um estudo, uma mensagem, que você, como já aconteceu muito, não só uma vez, algumas vezes na nossa experiência, você entra na igreja alegre e sai triste, mas você não tem nada de errado, você não cometeu nada de pecado, você está andando com Deus, e então bate aquela tristeza, é a tristeza do mundo, é a tristeza causada por Satanás, o acusador, que quer nos fazer ficar desanimados, acabrunhados, com a autoestima lá embaixo e sentindo que não é ninguém. Então, quando isso acontecer, não dê atenção, porque não há nenhum servo de Deus, por mais consagrado e fiel que seja, que ele não está sujeito a algum dia fugir da orientação do Espírito Santo e, em vez de entregar a mensagem no Espírito, entrega na carne. Às vezes começa pregando no Espírito e abençoando. Depois, de repente, ele passa para o seu próprio modo de pensar, os seus desejos, a sua vontade, e prega na carne, e nesse momento entra a tristeza no coração do servo de Deus, que em vez de sair da igreja, do culto, do ensino, para cima, saem para baixo. Como diz a gíria antiga, uma fossa, dentro da fossa. Portanto, quando isso acontecer, saiba de uma coisa, o Espírito Santo nunca nos convence para deixar para baixo.
quando ele vê alguma coisa errada em nossa vida, ele nos convence a arrepender e nos levanta. Porque é onde o Espírito Santo opera, o reino de Deus atua, há sempre alegria. Onde há a mensagem que leva o crente, o fiel servo de Deus e serva de Deus a ficar para baixo, não é uma mensagem que foi transmitida segundo a palavra de Deus e na unção da graça de Deus e na iluminação do Espírito Santo. Usam versículos da Bíblia, mas para interpretar de acordo com seu ponto de vista, para satisfazer ali algum pensamento, projeto de liderança. Que Deus nos abençoe. Nós que temos essa missão de entregar a palavra, que preguemos a palavra com sabedoria, com graça, com humildade e não procurando defender pontos de vista, nossa concepção de interpretar a própria Bíblia ou de conduzir a obra de Deus. Mas façamos tudo de acordo com a vontade do Senhor na sua palavra.